Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, vamos tratar sobre a proposta da reforma da Previdência. O assunto é sério, merece ser debatido. Você sabe o que isso pode causar na sua vida e na educação? Pois não saia daí, hoje teremos uma entrevista exclusiva com o professor e advogado José Geraldo de Santana, que vai falar um pouco pra gente sobre essa proposta da reforma da Previdência. Essas renúncias fiscais são da ordem de uns 500 bilhões de reais nos últimos anos. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Olá, o programa Intervalo de Aula está no ar e vamos tratar sobre a proposta de reforma da Previdência. Para isso, convidamos o professor e advogado José Geraldo de Santana, que vai falar um pouco para a gente sobre os pontos mais polêmicos dessa proposta. Acompanhe. Olá, estamos aqui no estúdio recebendo o professor Santana. Muito bom recebê-lo aqui para tratar assunto tão relevante, tão atual, que é a reforma da Previdência, né? Que já vem com muitos aspectos negativos. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez para resumirmos a proposta de emenda constitucional PEC 287 em uma palavra: é um monstro para destruir a sociedade brasileira. Quais os aspectos mais negativos que vão ter consequências drásticas que você vê nessa proposta de reforma da Previdência? Em meio a tanta catástrofe, é difícil escolher aquela que representa prejuízo maior. Tudo. Em primeiro lugar, é preciso que a sociedade entenda que esta PEC não modifica apenas a Previdência Social. Ela modifica a Seguridade Social. E existe uma pressa pelo governo em aprovar essa PEC. Por quê? O governo tem pressa na aprovação da PEC, primeiro, para atender os interesses do capital a quem lhe serve. Em segundo lugar, enquanto a sociedade brasileira não se der conta da dimensão da PEC, ele quer aprová-la. Porque se a sociedade entender em profundidade o que representa essa PEC, ela vai exercer todas as pressões necessárias ao Congresso Nacional, inclusive o cerco ao Congresso, para que ele não aprove. Então, por isso que o governo tem tanta pressa. E você tocou num ponto-chave aí, que lembra Paulo Freire. Eu vou até retomá-lo. A quem serve e a que serve essa reforma da Previdência? Ela não serve à sociedade, ela serve ao capital.
O que ela visa é completar o desmonte do estado de bem-estar social que teve início com a PEC 55. Então, uma vez promulgada a PEC 55, aprovada e promulgada a PEC 287, o estado de bem-estar social desaparecerá. Eu disse que as medidas mais danosas estão na assistência social, mas as medidas a serem tomadas no campo da previdência social são igualmente danosas. Vamos falar delas? Vamos. Em primeiro lugar, ela quebra o princípio da isonomia. Em que consiste a isonomia? Tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Ou seja, a cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com as suas possibilidades. Esta PEC põe no mesmo campo, na mesma situação, ou para usarmos uma linguagem metafórica, no mesmo balaio, homens e mulheres da cidade e do campo. Todos, trabalhadores urbanos, trabalhadoras urbanas, segurados urbanos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, somente se aposentarão aos 65 anos de idade e mais 25 de contribuição para que tenham direito à aposentadoria. E para que possam chegar a 100% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? É a média aritmética simples das contribuições efetuadas à Previdência Social. Hoje, a partir de julho de 94, pela nova PEC, durante todo o período de contribuição. Então, para quê? Pela nova PEC, para que os segurados possam chegar a 100% do salário de benefício, terão de trabalhar e contribuir para a Previdência por 49 anos. Quer dizer, terão de para chegar aos 65, com direito à aposentadoria por 100% do salário de benefício, para ficar mais claro, hoje o mínimo é de um salário mínimo, o máximo de R$ 5.189,82, terão de contribuir durante 49 anos. Existe crime maior do que este? Agora imaginem, os telespectadores, pôr na mesma situação a primeira-dama do país e uma trabalhadora rural. É justo isto? Não é. As condições de vida são absolutamente desiguais. É verdade que a mulher tem uma expectativa maior do que a do homem, mas é justo exigir da mulher a mesma idade que o homem para a aposentadoria? Não. A mulher brasileira, tanto da cidade como do campo, exceto aquelas que pertencem à classe rica, tem no mínimo dupla jornada. E a regra da mulher trabalhadora é a tripla jornada. E hoje, a Previdência Social trata de forma desigual o homem e a mulher, o que é o respeito ao princípio da isonomia. E a partir da PEC isso não será mais possível. Em relação aos professores? Os professores, mais uma vez, serão os mais prejudicados. Hoje, no serviço público, a professora tem de comprovar 50 anos de idade e 25 anos de contribuição na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. O professor, 30 anos de contribuição nesta função e 55 de idade. Na iniciativa privada, a professora tem de comprovar 25 anos de contribuição, o professor 30. É bom que se registre que desde 98 o professor de ensino superior já não tem mais direito à aposentadoria com redução de 5 anos. Desde então, só os de educação básica. E pela PEC, todos professoras do serviço público, da iniciativa privada, terão de comprovar 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Eu lhe pergunto, é possível nós imaginarmos uma professora com 65 anos ministrando aulas no maternal? É justo isto? Nós vamos para os comerciais e daqui a pouco você continua acompanhando a entrevista sobre a proposta da reforma da Previdência, um assunto que merece ser debatido. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial
também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No bloco anterior, estávamos falando sobre a proposta de reforma da Previdência. Você gostaria de saber quais as mudanças que a reforma da Previdência causaria na sua vida e na educação? Continue assistindo. Quem vai se aposentar agora? Ele, se aprovada a reforma, ele pega isso ou fica na outra? Esta é a pergunta que todo mundo está fazendo. Em primeiro lugar, o chamado direito adquirido é respeitado. O que é o direito adquirido? No momento em que a PEC for promulgada, todos aqueles que já completaram as exigências para que possam se aposentar não sofrerão nenhuma consequência advinda desta PEC. As mulheres que na data da promulgação da PEC contarem com 45 anos ou menos e os homens 50 ou menos, sofrerão todas as consequências porque vão ter de cumprir os 65 anos de idade e os 49 anos de contribuição. Não existe o chamado direito adquirido diferido. O que é isso? É o respeito ao tempo que já foi cumprido. Para o governo isso não tem valor nenhum. A mulher com 45 anos ou mais, na data da promulgação da emenda, o homem com 50 anos ou mais, terão de cumprir 50% a mais do tempo que lhe faltava no momento da promulgação. Vamos imaginar uma professora com 15 anos de contribuição no momento da promulgação da PEC, que imagino que seja a partir dos meados de 2017. Pelas regras atuais, ela teria de trabalhar mais 10. Pelas novas regras, ela terá de trabalhar mais 15. Quer dizer, então, exceto aqueles que já se aposentaram ou que já complementaram as exigências para a aposentadoria, todos sofrerão consequências. E as consequências para os mais novos. Não, negativas, todas desastrosas. Está complicado, né? Porque, assim, por mais que a sociedade tenha as redes de micropoderes para poder lutar, tem a internet que está falando que o povo está pensando, que é contra, as coisas ainda estão vindo de cima para baixo. Pois é, o pior é que, infelizmente, ao longo da história do Brasil, não só do Brasil, mas aqui de forma peculiar, os políticos sofrem de uma doença terrível, que se chama surdez voluntária. Eles só ouvem a linguagem da rua, da mobilização. E como neste momento nós não temos grandes mobilizações, eles estão nadando de braçada. Viram as costas para a sociedade e aprovam tudo aquilo que é de interesse do governo e que é contra a sociedade. Mas é bom que eles não se esqueçam que em 2018 haverá eleições. E político só chega ao Congresso Nacional, seja como deputado, seja como senador, por meio de voto. Então, quem traiu o povo, por certo, vai pagar essas consequências. E, com sinceridade, eu espero que isso aconteça. É preciso que esses políticos sejam denunciados em cada esquina, em cada local
brasileiro, dos 5.570 municípios brasileiros, como traidor do estado de bem-estar social. Cada político tem de ter a sua foto afixada em um poste, afixada em um local público, dizendo: este é contra os interesses sociais. Senão, nós não vamos mudar essa realidade. Como é que a sociedade deveria agir, na sua opinião? Claro que adequadamente, dentro da lei, sem vandalismo, mas de uma forma que desse conta de tentar reverter essa situação. Existe um caminho? Existe. É um caminho que a sociedade brasileira conhece bem ao longo da história, que é o caminho da mobilização. Por exemplo, a Constituição de 1988, que é a maior conquista da sociedade brasileira, é fruto da mobilização. Uma mobilização que levou anos, no mínimo os 21 anos de duração da ditadura militar. E nós tivemos grandes embates, mas embates democráticos, dentro das regras democráticas, como você observa, para a aprovação da Constituição. A partir da promulgação da Constituição, a 5 de outubro de 88, infelizmente, os políticos não quiseram mais debater com a sociedade. As medidas são impostas sem o menor debate. Vejam, a irresponsabilidade, melhor seria dizer crime, que se comete com esta PEC. Primeiro com a PEC 55, já aprovada, aguardando promulgação. E segundo com a PEC 287. Ela altera substancialmente a vida da sociedade e não é discutida com quem será por ela atingido. Então aí você pergunta, o que fazer? É preciso que haja a mobilização. Primeiro que a sociedade compreenda a dimensão desta PEC. Porque, lamentavelmente, o que a imprensa tem feito até agora é desinformar. Ele diz, a Previdência é deficitária. Não é verdade, isso é mentira. Tem rombo? Tem rombo nas finanças da União, mas não tem rombo na Previdência. Primeiro, a Constituição não trata de financiamento da Previdência, ela trata de financiamento da Seguridade Social. E eu já disse, a Seguridade é composta pela saúde, a Previdência e a assistência social. Então, o financiamento é de toda a Seguridade. E o governo só faz referência à Previdência. E, ainda assim, não há rombo. Em primeiro lugar, é preciso que a sociedade entenda que de cada R$100 que entram, vou tomar só a Previdência, tá? Que entram nos cofres da Previdência, o governo abocanha-se de 30. Retira 30 para gastar como quiser, sem prestar conta. Quer dizer, é a chamada desvinculação das receitas da União, um monstro chamado DRU. Então, ele já retira 30%. Em segundo lugar, há desonerações da folha de pagamento, e é uma das bases de financiamento da Seguridade Social, no mínimo de 160 ramos de atividade econômica. Cada vez que há essa desoneração, o que é isto? As empresas são dispensadas da contribuição para a Seguridade. Quem é que sofre com isso? Toda a Seguridade. Em terceiro lugar, há as chamadas renúncias fiscais, que englobam inclusive a desoneração ou as desonerações. Essas renúncias fiscais são da ordem de uns 500 bilhões de reais nos últimos anos. E quem tiver condição vai correr e fazer uma aposentadoria privada? Este é um caminho que já existe há muito tempo, desde 98, quando a Previdência Complementar foi constitucionalizada, ou seja, passou a integrar a Constituição. A Previdência Complementar nada mais é do que previdência privada, capitalização. Quem tem condições deve fazê-lo. E agora, a esmagadora maioria dos 206 milhões de brasileiros não tem essa condição. Essa contribuição, se você for fazer para uma aposentadoria privada, um professor de educação infantil, ensino fundamental, como é que ele vai conseguir gerir as despesas com o salário que geralmente se pagam a categoria, com o piso, que é mínimo no Brasil, né? Como é que fica isso? Ele não vai conseguir. Para usarmos a multissecular metáfora do cobertor de pobre, que toda a sociedade conhece, quando se cobra a cabeça, descobrem-se os pés e vice-versa, não tem como. A categoria mais mal paga é a dos professores. Isso há séculos no Brasil. O salário que os professores ganham não é suficiente para manter as suas despesas mínimas necessárias. Então, não há a menor possibilidade de que eles pensem na reserva de uma determinada quantia desse orçamento minguado para fazer uma previdência complementar.
Não há possibilidade nenhuma. E eu insisto, eu disse que a Previdência pagou em 2015 30,2 milhões de benefícios. Cada família média é composta por 3 pessoas, então ela beneficiou cerca de 90 milhões de segurados, ou de brasileiros, quer dizer, quase metade da população. E esses que dependem dos benefícios da Previdência Social, exceto pessoas como Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira, que são aqueles os artífices da PEC, todos dependem da Previdência Social. Então não há esta possibilidade. O que precisam fazer é lutar para que as regras democráticas sejam aprovadas. E aí nós falamos, de um modo geral, falamos de professores, mas os mais, e falamos daqueles que são dependentes da assistência social, mas sem dúvida nenhuma essa reforma é mais criminosa depois daqueles que dependem da assistência social para com os camponeses. Como é que fica na área rural? Hoje as regras são as seguintes: o camponês tem de comprovar 60 anos de idade e 15 de vida no campo, vida familiar, produção própria. A mulher 55 e 15. Pelas novas regras, 65 anos de idade, homens e mulheres, quer dizer, a maioria não vai alcançar, porque se a média de expectativa de vida hoje é de 74,2 anos, ela alcança toda a sociedade. Mas se nós formos estudar individualmente, as camadas sociais, a maioria dos camponeses não vai alcançar esta aposentadoria. E o que é pior, hoje, apesar de o camponês contribuir com 2,1% da sua pequena produção, ele terá de contribuir, comprovar por carnê, 25 anos de contribuição para se aposentar com um salário mínimo, que é hoje o valor com que ele se aposenta. Então, daqueles 30,2 milhões de benefícios sobre os quais falamos, 9,2 milhões eram no campo. Quer dizer, 27 milhões de camponeses beneficiam-se da Previdência Social e isso garante-lhes o mínimo de dignidade. Felizmente, aquela miséria absoluta que havia no campo antes da Constituição de 88 não há mais, mas com as novas regras ela voltará e voltará com toda a força. Por isso é que eu disse que a isonomia é simplesmente rasgada por essa PEC. O campo vai deixar de existir. Pois é, mas se o campo deixa de existir, a vida também deixa, não? Então, mas não é complicado? Porque você ficaria no campo. Não, e eu sou filho do campo, filho de camponês, tenho orgulho disso. Não seria possível. Mas fazer o que na cidade? Engrossar o cordão de miseráveis que esta PEC vai criar? Está complicado. Cada passo que damos, nós só chegamos a uma conclusão. Temos de reagir. Em relação aos bombeiros e polícia militar, parece que existe alguma diferença. A PEC não trata dos militares. Os militares são fundamentais para a vida brasileira, não tem a menor dúvida quanto a isso, para a segurança nacional. Mas não, daí a diferenciá-los, a garantir-lhes os benefícios que têm hoje e privilégios, vai uma distância muito grande. Ela não trata dos militares, os exclui. Inicialmente, os bombeiros não estavam incluídos e os policiais militares agora passaram a ser incluídos neste ponto. Ou seja, não compõem a PEC, não serão prejudicados por ela. É justo isso? É claro que não é. Agora, vamos defender a supressão de direitos deles? Não. O que nós queremos é que todos mantenham seus direitos. Corrigir os privilégios que recebem, e há muitos sim, é verdade. Mas isso o governo não toca. Ele não toca nos juros e não toca nos privilégios dos militares. Por quê? Já que se fala em um país democrático, não é estranho que quando você propõe uma medida que eles acham democrática, porque eles acham na cabeça deles, você já separar pessoas ali e achar que alguns merecem continuar na outra, se já estão tirando a outra, se ela já é rombo para uns, por que os outros também não entram junto? Não estou falando que eles têm que estar juntos, mas a gente tem que voltar todo mundo para o mesmo... para a mesma regra que era anterior, né? Então, por que já estão separando? Para beneficiar alguns? Então, eles estão prejudicando outros, eles mesmos estão declarando que estão prejudicando outros. Essa é mais uma demonstração inequívoca da quebra da isonomia. E aí a isonomia é mantida, mas de modo inverso, né? Ou às avessas, para beneficiar alguns. Agora, é bom que se diga que a sociedade tenha consciência que o governo não pensa que essas medidas sejam democráticas. Eles sabem que não são, sabem
que são indecentes. E só usam esse argumento para enganar aqueles que ainda não compreenderam a dimensão. Mas você disse com propriedade, se fôssemos defender a restrição de direitos, e não vamos fazer isso, nós precisamos ampliar direitos e não restringi-los, não se justificaria a exclusão de alguns. Ora, não é possível se todos somos iguais perante a lei. Essa igualdade não pode ser apenas formal, ela tem de ser efetiva. Quer dizer, se beneficia, tem de beneficiar todo mundo, é claro, respeitando o princípio da isonomia. Se fosse possível, se fosse democrática a restrição de direitos, aí ela teria de alcançar todos. Não, mas o governo exclui. Por que exclui? Porque representa um poder. E ele tem medo de poder. Porque quem estuda a história sabe que ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de todo o decorrer da vida humana, os tiranos são covardes. Eles só são fortes, valentes contra os fracos. Então, a polícia os intimida? Intimida. Intimida, sim. Nós temos no Brasil uma história de quebra da ordem democrática pelos militares. Quer dizer, as Forças Armadas tomaram o poder no Brasil e felicitaram a nação por 21 anos. Isso está de todo descartado? Não está. Mas é por isso que o governo exclui os militares da PEC? Eu acredito que não, é porque realmente ele quer manter esses privilégios até para que possa contar com eles contra a sociedade numa eventual reação dela, que nós esperamos que seja breve. Tudo muito pensado. Pensado como um jogo de xadrez devidamente articulado. E articulado com uma finalidade espúria, prejudicar a sociedade brasileira. Não dá para falar que é só um ou outro. Com a exclusão dos militares, todos os demais são prejudicados. É claro que uns com muito mais intensidade, como nós dissemos, as mulheres, todas, as trabalhadoras mais simples e os camponeses e aqueles que dependem da assistência social. Professor, a gente fica com um pesar, né, e com uma ansiedade que parece que é uma situação que a gente fica meio que amarrado e não consegue muito que resolver. Mas o caminho é esse, né? A sociedade unir para poder garantir os seus direitos. É, como ela já fez ao longo da história. O momento é de angústia, eu diria, mais do que isso, é de desespero. Mas nós temos de transformar o desespero, a angústia, em mote para a luta. Luta não é em defesa de A ou de B, luta em defesa do Brasil, em defesa da ordem democrática, porque é esta que está em risco. É esta que deixará de existir a partir do momento que essas PECs forem aprovadas e promulgadas. Eu agradeço muito sua participação aqui, trazendo essas reflexões, né? Trazendo para a sociedade aí a importância de ela agir nesse momento, antes que seja tarde. É uma honra para mim, um privilégio participar mais uma vez desse programa. Pena que seja para discutirmos questões tão prejudiciais à sociedade brasileira. Eu espero encontrar todos os telespectadores nas mobilizações sociais em defesa do Brasil. Bom, é isso aí, assunto sério esse merece realmente ser discutido. Mas fica aí uma indagação. Como estamos em uma democracia, será que essa reforma atenderia realmente a maioria? E o intervalo de aula desse domingo fica por aqui, mas antes eu gostaria de parabenizar, em nome de toda a equipe do intervalo, a professora, doutora e psicanalista Glaci Roure, que leva aí conosco o quadro Infância na Retina e que tanto enriqueceu o debate de educação conosco durante todos esses anos de intervalo de aula. Você é uma pessoa muito especial para todos nós e nós só temos a agradecer pela sua companhia. Até o próximo domingo.